Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Nós vamos encerrar a semana da campanha. Semana que vem, já é o mês que vem, o último mês do ano, que vai ser uma campanha nova. O nome dessa campanha aqui é a perfeição. Efésios, capítulo 6, verso 16. Carta aos Efésios, capítulo 6, verso 16. Tenho entendido presta atenção na leitura, né? Todos acharam? Vamos ler, diz assim, olha. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Amém. Desce até. Vamos ouvir o irmão que contar um testemunho. Testemunho bom. Né? Testemunho edifica a nossa fé. Pode sentar. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Um pequeno testemunho. O senhor está passando por isso, tá? Eu assumi um compromisso de dar uma contribuição das cadeiras e do dízimo também. Mas estava me faltando isso. Eu não ia ter esse dinheiro para dar a contribuição das cadeiras e nem o dízimo. Mas eu vim receber o meu pagamento, que já é comprometido, já é tudo contado. Quando eu cheguei no banco, eu fui surpreendido. E uma quantidade lá que eu nem estava esperando, nem sabia que ia cair aquela quantidade. Glória a Deus. E essa quantidade saiu. Hoje eu estou pagando o dízimo e estou pagando a mensalidade das cadeiras. Aleluia, Em nome de Jesus. Jesus. Em glória do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. É maravilhoso. Glória a Deus. Como se diz, Deus, Ele faz o inesperado acontecer, né? Como nós falamos, os ricos são maravilhosos, né? Hoje nós vamos ir devagar. Vocês estão olhando aqui, mas você não sabe, eu fui entrando ontem, meio-dia, que é melhor do que pouco. Eu também ainda dolorido, mas vamos pegar para beber meio devagar, né? Veja bem, como testemunho, assim o Espírito Santo ele trabalha, ele faz coisa inesperada. Quando nós olhamos aqui para a Bíblia diz assim que Deus é trino, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vemos que o Pai faz uma parte, o Filho outra e o Espírito Santo outra. O Pai é aquele que fala, né? A palavra que é o Filho e o Espírito Santo é o Deus de ação. Aleluia, Deus. Nós vemos que o TJ fala força ativa, né? Quer dizer, uma força em ação. Mas na realidade ele é o Deus de ação. Né? E quando nós olhamos aqui, nós vemos um fenômeno que aconteceu aqui, como nós contamos da igreja de Éfeso, que não está aqui na carta, mas está lá no Atos dos Apóstolos, ou Ação dos Apóstolos. Aleluia, Jesus. E também ali aconteceu algo fantástico. O anjo fala assim, para o Felipe ir para o caminho que dava para Gaza. E aí veio o eunuco da rainha de Candace,
vinha da Etiópia, ou Etíope, né? Ele estava lendo o livro do profeta Isaías, né? E aí o Espírito Santo vai e fala. Ele falou para o Felipe, aproxima do carro. Você sabe que a direção, nós temos que ouvir a palavra. O Espírito Santo falava da direção. E quando ele aproxima do carro, ele vê que ele está lendo o livro para fazer. Ele diz assim, olha, eu estou lendo, mas não estou entendendo. E aí ele é convidado para subir o carro. O Espírito Santo fala, sobe com ele. E aí ele começa a explicar, porque ele pergunta, o profeta fala dele mesmo ou fala de outro? Olha que coisa mais engraçada. O Espírito Santo, aleluia, ele fala, ele dá direção. E agora, o eunuco estava lendo o profeta Isaías, que é chamado profeta messiânico ou messiânico, aquele que mais viu a glória do Messias. Né? E aí ele começa a pregar, falar que o Cristo veio, foi explicando para o eunuco. Como o Espírito Santo trabalha é diferente. E o eunuco fala para ele, Isaías, o que me impede que eu seja batizado? Aleluia, Jesus. Nada, se tu creres que Jesus é um enviado de Deus, nada impede. Ele falou, pois eu creio. Então quando ele desce, o Felipe batiza o eunuco, e o Espírito Santo pega o Felipe, arrebata, e solta lá em Azoto, fez um transporte de uma cidade para outra. Então o eunuco segue o seu caminho, e o Felipe vai pregando a palavra de Deus. Você assistiu o Enterprise? Quando faz o teletransporte, pois é igual. O Felipe desapareceu de dentro do lago e apareceu lá em Azoto. Como teletransporte. O Espírito Santo faz coisa, faz. Foi no dia que eu fui arrebatado, não gasta nem um minuto, 1 segundo. Agora, quando nós olhamos, a ciência fala, 200 galáxias tem? A ciência foi uma estimativa de 110 milhões de galáxias. O terceiro céu está acima do céu das estrelas, são as galáxias. Aí para ver. Bom, como é que uma coisa vai tão rápido desse jeito? Mas eu digo, mas não, o pensamento acompanha. É a mesma coisa de sair daqui e está lá. Agora, eu nunca pensei nisso, mas aqui, agora eu entendo. Quando é que fala que. Falei lá. Se esqueci o nome. Ele estava andando aqui embaixo e ele foi teleportado para o céu. Quando ele viu, presta atenção, quando ele viu, ele estava caminhando. Quando ele viu, ele estava caminhando lá em cima. Aleluia, Deus. Tem 2 seres que subiu com o corpo e tudo. Não é Olias, estou tentando lembrar o nome do outro irmão. Enoque. O Enoque, foi assim que ele foi transladado. Aleluia, Deus. Por que nós estamos procurando explicar bem? Porque ninguém explica, ninguém consegue. Nós conseguimos explicar. E quando nós explicamos assim um material, você entendeu o que o Espírito Santo faz. Está entendendo?
E aí a gente vê como é que Deus, Ele ama aquele que faz a obra dele. É a mesma coisa, quando a gente visita alguém, a gente também fica visitado. Está entendendo? A gente fica também, você fica alegre, você levou a palavra. Aleluia. Né? Deus é maravilhoso. A gente fala assim que quando Deus está presente, não importa o lugar. Se Deus estiver presente lá no deserto, o deserto vai ser maravilhoso. Como ele estava presente dentro da fornalha, com Sadraque, Mesaque e Abednego, a fornalha era um jardim para os três. E lá no deserto, ele sempre esteve com Israel, e se tornou a terra que manda leite e mel. Está entendendo que a palavra de Deus é que a turma quer levar tudo no pé da letra. Como eu falei, as coisas de Deus é simbólico, não é tudo literário. Você vê bem, quando Deus chega, até a tristeza, ela salta de alegria. Quando Deus chega, até a tristeza salta de alegria. Agora presta atenção. Deus não dá alegria. Mas Ele tem uma alegria lá imensurável, que é incompreensível, de que a gente precisa alcançar ela. Não é que Ele dá, não dá, né? Você precisa alcançar. Como você alcançou salvação, como quando você está doente, você vai lá e alcança tudo, não importa. Você tem que alcançar. Como é que nós alcançamos? Pela fé. Como é que nós alcançamos um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus? Quando nós procuramos estar mais com Deus. Está entendendo? Veja bem, o Pedro, ele viveu com Jesus 3 anos e meio direto, como os outros. Aí quando ele fala, você é um deles, porque você fala igual. Por que fala igual? Quando você anda muito junto com alguém, você pega o jeito dele, as ideias, começa a falar igual. Aleluia. Você está entendendo? Quando você começa a aproximar de Jesus, você começa a ficar parecido com Ele. E como é que eu fico parecido com Jesus? Quando eu começo a conhecer Ele aqui dentro. Esse é o primeiro passo. Coração também, você aproxima. Você começa a sentir a presença dele. Mas na palavra dele, ele também dá presença. É uma presença imensurável. Quantas vezes eu andava voltando de uma laranja, da Lagoa, olhava para o horizonte, é inexplicável a felicidade dele, não tem explicação. É uma felicidade que você não sabe de onde vem. É uma alegria imensurável. Você lembra que o pastor Adalto falou aqui do sorriso? Mandou bater o sorriso, presta atenção. Aí, o dentista mandou fazer aquele exame da cabeça. O outro era bem velho já, né? Então, eu fui lá fazendo. Eu cheguei lá, comecei a conversar com a atendente. Aí entrou um lá que estava lá no bar do Carlinhos, no IP1. Começou a falar da juventude hoje, né? Aí começaram que foi Jorge no lugar, secretário. Daí ele falou que eu tomei umas a mais antes, né? E foi lá, o dentista fez uma coisa no dente dele, e o dente dele está bem, então mandou tirar a dor graveira para ver se precisava do canal. Aí começamos a conversar. Você vê que eu dou risada. Quando sei lá, essa boca, até você mexe, né? Que mexe lá para. Chega lá, deu café, ela me chamou. Quando ela me chama, claro, eu já entro com ar de sorriso, né?
Eu entrei lá dentro e fui conversando, dando risada. Ela parou, meu irmão. Falou, nossa, mas como é difícil ver alguém sorridente. A humanidade, olha, anda, trisca, feia. É difícil quando a gente vê alguém sorridente. Contagia o lugar, o ambiente. Foi triste. Ela tirou uma fotografia conversando comigo. Chegou lá e voltou lá e ficou conversando. Tinha mais cliente lá, mas ficou conversando, meu irmão. Mas por quê? É diferente. Aleluia, Jesus. É diferente. Nós sempre falamos do ambiente. Tem lugar que você chega e você não tem vontade de ficar perto da pessoa. Porque a pessoa só reclama da vida. A pessoa reclama de tudo. A pessoa começa a ficar presa lá no passado. Esquece de viver o presente. E jamais vai viver o futuro porque é preso. Eu estava assistindo lá, meu irmão falou, está passando acabando, eu gosto de acabando. Ele falou, mas por que o senhor quer que eu perdoe? Não é. É que você precisa soltar a mão sua, porque é você que está preso nele, segurando o pescoço dentro da tua mão. Você precisa largar. O que é curar? Cura interior. Fazer você tirar a mão. Fazer com que você não é prisioneiro, ser livre. Aleluia, Jesus. Quantas pessoas estão presas? Eu nunca. São coisas que o Espírito Santo vai trazendo, mas tem que contar. Esse irmão, ele ficou um tempo na frente do trabalho aí da Bruno, como era um pouquinho mistério. Mas ele era estudado. E ele gostava de dar estudos nas igrejas. Ele falava, olha, é ruim que eu ganho dando estudo. Eu falei, não, pode dar estudo. Se você falar, não tiver um obreiro, ele manda um obreiro de lá do esquilinho. No sábado, domingo, vai ganhar o seu ganha-pão. E aí ele veio dar um estudo que nasceu. Está dando estudo. O pastor, ele não procurou o pastor dele, só procurou um pastor de fora. Aquele pastor também era homem de Deus. Ele já era casado. Presta atenção que eu vou contar. Quando nós falamos das coisas espirituais, nós temos uma preocupação com a humanidade. Com você que tem que estar lá fora também. Mas você fala assim, não, mas ele precisa do psicólogo. O psicólogo, ele precisa de mim, da mensagem que eu estou passando. Porque o psicólogo, ele alcança até a alma, mas ele não pode atingir o espírito. Eu não vou falar dos outros, vou falar de mim, mas você também, como o pastor Adalto, o pastor Marco, você. É um que tem o Espírito Santo assentado aqui dentro dele, ou aqui dentro, como fala no vento, não importa, está sentado. Além de você alcançar a alma, mas você alcança o Espírito. E o Espírito é o objetivo de ser alcançado. Quem que tem mais êxito? O psicólogo ou aquele pastor? Não estou falando qualquer um, mas tem que ter conhecimento, né? Alcançar. Porque tem uns que falam, mas não tem o espírito, que a alma é a mesma, não é? Espírito é uma alma, é outra, mas é espírito é um ganho. Aí teve um pastor que foi lá na internet e falou, não, é porque estão explicando isso por causa do Platão. Eu falei, o Platão, ele me explicou uma coisa que ele alcançou com a ciência. Mas ele explicou certo, porque não é o Platão que está falando aqui, é o Paulo que está falando que o homem tem espírito, alma e corpo, não é num lugar só em dois, Aleluia, ou em duas cartas. Foi muito bem. Aquele pastor falou, o que acontece?
Ele falou, olha, eu sou casado, amo a minha esposa, eu tenho 3 filhos, amo a minha família, mas tem um problema. Eu não consigo manter-me firme. Presta atenção no que eu estou falando. Aí você fala assim, o senhor é contra. Não, eu não sou. Eu preguei que Deus tem macho e fêmea. Você não tem meio termo. Só que eu nunca vou desfazer de ninguém. Porque o que a ciência, ou o governo, ou qualquer um entende, é que como nós pregamos, o que domina o reino material é o espiritual. O espiritual é 2 reinos. Esses 2 dominam todos os reinos da terra e do universo. E aí vem tudo. Quando é falta de perdão, quando parte para angústia, tristeza, estresse, tudo quanto essas pessoas violentas vem da parte do mal, ladrão, assaltante, não importa. Assassino, malfeitor. Agora, para ser liberto, precisa do Espírito Santo, porque quem conhece o reino espiritual é o Espírito Santo. Aleluia. E a libertação não acontece de qualquer jeito. É preciso, ser ministrado. Por que tem culto que o Espírito Santo volta para a libertação interior? Porque a gente não conhece, mas ele conhece. Ele falou, cada 6 meses, presta atenção, casado, diz que amava a esposa, amava os 3 filhos, presbítero de uma denominação, não vou falar qual que é, eu sei, claro que eu sei. Cada 6 meses ele caía. Não conseguia manter para mão. Quem que está apóstolo? Ele ia lá, pagava como é que fala? Garoto de programa para fazer sexo com ele. O louco, mas ele era presbítero, ele era não, ele é. Já não é pastor, já faz tempo. Ele falou, mas como? Mas não tem como isso acontecer. Mas por que acontece? Porque não houve uma ministração de libertação, porque se o Espírito Santo estivesse atuando na igreja, ele ia libertar. Aleluia, Jesus. É o que aconteceu. O pastor falou, mas aconteceu alguma coisa. Para você ser assim hoje. Conta para mim. Estou lá na sua infância. Ele falou, meu pai era pedreiro, eu construía casa. Por isso, antes de ficar julgando os outros, apontando o dedo, comece a orar para o Espírito Santo atuar. É por isso que eu não gosto de pessoas que chegam perto de mim e começam a falar mal do irmão. Em primeiro lugar, a Bíblia fala que é maledicência. Por que maledicência? Eu começar a falar, o pastor está com mal do pastor, Marta, eu estou fazendo maledicência. Por que eu estou fazendo maledicência? Porque ele não está presente para se defender. Isso aí é maledicência. E o Paulo falou que a maledicência não vai deixar de alguém no céu. É a lista que ele trouxe. Então, meu irmão, toma cuidado. Ninguém gosta de ser intercessor, porque quando você é intercessor, você põe na brecha. E quando você, vamos colocar brecha aqui, está tudo murado, o diabo está entrando na vida da pessoa, que eu vou lá e começo a interceder por ele, eu fecho o muro. Mas só que o diabo sabe a brecha. E aonde que ele vai? Vai no lugar que ele vai vir aqui. E quem que está aqui? Sou eu. E quem que ele vai atacar? Sou eu. Está entendendo? Ninguém gosta, mas só que Deus, a Bíblia diz que Deus procura os intercessores. Devia da gente falar, nós a gente tem que orar. Ele falou assim, e o meu pai levou eu tinha 6 anos. Só que ele deixava as ferramentas tudo na casa do vizinho e falou, filho, fica aí na dele, levar o filho junto, fica aí, filho, que eu vou lá. Aí buscar a ferramenta, veio um molecão me andando e me violentou.
Por causa daquele desgraçado é que eu estou assim. Meu irmão, não fale desse jeito. Não fale isso. E você vai perguntar, mas por que o pastor já aprendeu ele? Aí, a falta de perdão. Não, mas é verdade. Enquanto você estiver falando assim, você nunca vai ser liberto. Porque você tem que perdoar. Aí começa, não, mas eu não vou perdoar. Aí começa a falar, não, mas aquele desgraçado queima lá no inferno, não é assim? Presta atenção. Tem gente que fala, não, Deus é justiça. Deus não, meu irmão, fala assim não. Entrega para Ele. Entrega para Ele. Deixa Ele trabalhar. Uma coisa que a turma fala, mas o Cabano, meu irmão, é um filme espiritual. Como aquele fala, mas o Senhor está esperando o ser humano errar para primeiro falou, esse não sou eu. Aleluia, Jesus. Por quê? Eu não preciso punir ninguém, Deus não pune ninguém. O próprio pecado é que pune. Deus nunca vai punir ninguém. Está entendendo? Aleluia, Jesus. Aí o que acontece? Você precisa perdoar ele, porque se você não perdoar e ele morrer e estiver lá dentro, presta atenção, pela primeira vez, é um estudo forte, e ele estiver dentro do inferno, o cordão umbilical, que você entende bem que é aquele cordão, que o bebê está dentro do útero da mãe, no meio da água, e aquele cordão é que atravessa o alimento e o ar. Se você não perdoar, esse cordão atravessa dessa dimensão para outra. Ele pode estar lá dentro do inferno, mas você está ligado com ele e ele com você. A coisa é séria. Nós não estamos aqui falando de religião. Só que tem gente que nunca prestou atenção no que eu prego. E tem gente que tem uma cara tão grande quando eu estou explicando, fala, eu não concordo. Aí fala assim, mas por que ele arrancou fora? Porque não concorda. Porque a esposa voa, porque mulher, irmã, e já voou gente fora, e gente que disse que amava, gente voou fora, porque nunca concordou. Para funcionar, tem que ser um só. Tem que ser um só, como a igreja primitiva, um só pensamento, um só coração, um só Deus, uma só voz, numa só oração, voltado com um só objetivo, para poder o Espírito Santo vir atuar como ele tem que atuar. Aí o que aconteceu? Você tem que perdoar. Ele começou, não. Aí foi mostrando para ele, ele falou, nossa, mas o que eu fiz da minha vida? Quando aquele homem liberou o perdão, em lágrimas, de joelhos, chorando, perdoou. A única tesoura, cara, como o bebê nasce, o pastor Marco nasceu, o médico foi lá e cortou o cordão umbilical. Mas para cortar esse cordão umbilical é o perdão. Aleluia, Deus. Corta! Livre! Agora não é mais um pássaro dentro da gaiola, mas é um pássaro no voo rasante, livre para voar. Sabe o que aconteceu? Nunca mais ele caiu. Quem mantém o homem em pé é o Espírito Santo. Para manter o nosso cheio do Espírito Santo, essa fonte que nos mantém cheio. Está vendo como uma coisa precisa da outra? Aleluia, Jesus.
A fonte que nos mantém cheia do Espírito Santo se chama Jesus de Nazaré. E é o que aconteceu, nunca mais caiu, ficou firme, ficou forte, ficou liberto. Mas a pessoa, eu não lembro se o pastor Maurê foi a Monciquinha. Você sabe quando o diabo encarna da ré? Todo mundo sabe que ela é abusada. Mas diz que também não tem jeito, porque falta libertação. Nasceu 2 filhos e foi na paz da oração. E as curas, milagres, tudo que aconteceu com a adoração. Até o dia que ela chegou, ela me falou: eu não tenho coragem de falar para outro pastor, para o meu pastor, o que eu falo para o senhor. Você sabe por que a pessoa fala isso para a gente? Porque mesmo ela sendo outro ministério, ela enxerga para a gente, é homem de Deus. Ela falou: eu não tenho coragem, mas quando ela me conta, o Espírito Santo como um flecha. E eu orei, repreendi. Você sabe quando o cão carne da ré, assim que aconteceu. O marido segurando a sua dela, a batata de 18 desse tamanho, ela dava cada grito, meu irmão, mas cada grito estridente. Foram uns 3 gritos estridentes, mas o cão saiu, a libertação veio. Aleluia. Nunca mais ela reclamou. É claro que eu não vou falar o que é, mas você deve entender. Você deve perceber o que é. Nunca mais ela teve dores. Porque foi ministrado uma libertação. Foi o Espírito Santo que revelou ali para mim. E quem que fez? O ex-marido falou: se você não vai ser minha, você não vai ser de ninguém, mas você vai ter ódio da pessoa. Você sabe quem usa a pessoa? Da onde é que vem a imperfeição? Nós estamos terminando a campanha de perfeição, mas a imperfeição vem da onde? Desde a queda do Adão. Quem que trouxe? O Lucifer. Quem é que está usando essas vidas? O Lucifer. Muitas vezes você quer atingir a carne. Você sabe quando a Bíblia fala: a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra a potestade, principado. Muitas vezes você quer atingir a esposa, você quer atingir o esposo, você quer atingir aquele que está fazendo mal para você, e você está errando o alvo, porque o alvo é o Lucifer que está lá atrás. E para bater no Lucifer é dando ordem para ele sair, para mudar a circunstância dessa forma, e muitas vezes você está errando o alvo. Está entendendo? Eu não estou nem aí não. Se você falar para mim que lá dentro do inferno não tem pastor, está cheio. Eu já falei lá, organizado. O inferno é um corpo do homem. Só que em cada lugar fica as pessoas de cada pecado. Entendeu? Então você deve firmar com Jesus de Nazaré. É assim, a gente tem que parar, porque a hora vai embora. A mensagem hoje foi forte. Aleluia. Eu falei que ela ia fechar com chave de ouro. E ainda, aqui desse lado, uma dorzinha, porque eu estou falando, mas eu falei para Deus: eu vou fazer a sua obra, e o Senhor vai me ajudar. Aonde Deus chega, a solução também chega. Amém, Jesus. Glória a Deus. Você vê bem, antes de encerrar, o pastor Di teve um sonho. O pastor Di é o mesmo que a irmã Sara falou. Está entendendo? Você recebeu a vitória. Mas Deus te deu uma revelação grande ali. Então você me contou, alegrei. Porque é mais uma confirmação. O chamado. Está entendendo? Pois bem, quando a gente tem sonho de Deus, é porque a gente recebe libertação. Ele está mostrando o que está acontecendo e ele vai fazer conforme ele mostrou a mudança. Aleluia, Deus. Seja fiel. Amém? Fiel. Nós vamos orar por você. O nosso tempo já está esgotado.
Deus abençoe. Terminamos essa campanha. Eu nunca esperava que o Espírito Santo ia me levar nessa área hoje, mas Ele me trouxe nessa área porque precisa de libertação. Aleluia, Deus. E muitas vezes nós precisamos deixar o Espírito Santo libertar. Porque às vezes, se nós não deixar, quando chegar no tribunal, Ele vai libertar na vista de todo mundo. Não é mais pior? Então deixa Ele se libertar. Começa a orar. Uma igreja que não tem um conhecimento. Eu falei de pastores preparados, tem um monte. Aqui nós somos de Deus, nós buscamos preparação. Eu não vou falar mais nada agora, porque se eu falar, eu vou deixar quando o pastor fazer. Eu vou contar tudo que é na minha vida e mostrar para você o que é que acontece comigo. Mesmo quando eu estava lendo a palavra, quando eu estou muitas vezes pregando, e quando Jesus vem me usar muitas vezes. Aleluia, Jesus. Está entendendo? Pois eu tenho claramente o que é que o Cristo me chamou, claramente. Amém? Começa a orar agora que nós vamos orar por você. Vai pedir, vai falar com Deus. E não fica conversando de coisa que Deus usa para falar com você, não. Porque eu estou ouvindo você conversar, viu? Trabalha. Deus falou com você, mas não falou com o irmão. Fica em espírito de oração. Fica orando, Senhor. O Senhor revelou para mim, revela para o meu irmão. Aleluia, Jesus. Revela para o meu irmão. Amém? Só para Jesus. Então, eu vou orar para a chuva, né? Coração.